Bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia com o professor Cláudio Lira. Eu sou o professor Cláudio Lira, professor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício, e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto polêmico. Será que a atividade sexual prejudica o desempenho físico? Será que a atividade sexual prejudica as variáveis fisiológicas que são medidas durante um teste de avaliação da aptidão física? Antes de começar o nosso conteúdo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse com seus amigos e ativasse as notificações. Isso ajuda demais a gente a chegar a estudantes e profissionais da saúde e outras pessoas interessadas em fisiologia humana e fisiologia do exercício. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um assunto polêmico. Será que a atividade sexual prejudica o desempenho esportivo? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui na tela é um print de uma notícia do UOL que mostra uma jogadora da seleção russa que ela diz que ela faz sexo antes da partida, né? E o título da notícia, da manchete, é o seguinte: será que o sexo antes dos jogos ajuda ou atrapalha o desempenho dos jogadores? Aqui é uma notícia com a foto do Tite, que foi técnico da seleção brasileira de futebol masculino na Copa do Mundo de 2018 e 2022, e nessa notícia informava que o Tite permitia que os jogadores fizessem sexo fora do hotel da seleção e no período de folgas. Então era um técnico que, vamos dizer assim, que permitia os seus jogadores realizarem atividade sexual durante uma competição. Aqui o famoso jogador Romário, campeão do mundo em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, onde ele revelou que fazia sexo antes dos jogos, mas que não misturava com fumo, tampouco com a bebida. Em contrapartida, existem outras notícias onde pessoas, né, aqui o técnico Geninho, que foi técnico do Santos, de outros grandes clubes aí do futebol brasileiro, e ele dizia o seguinte: olha só, se ele vai jogar amanhã, não precisa fazer sexo hoje. Então, tipo, é o seguinte, olha só, cara, você vai jogar amanhã, então segura sua onda aí. Né? E finalmente, mais recentemente aí, um técnico mais da atualidade, que é o Guardiola, e nessa notícia trazia a informação que ele controla até a vida sexual dos seus atletas, dos seus jogadores. Para resolver essa situação, um trabalho publicado em 2022 na Scientific Reports por esses dois autores que conduziram uma revisão sistemática com meta-análise, eles tentaram elucidar, e conseguiram, na verdade, tentaram elucidar essa questão. Então, olha só o título dessa revisão sistemática e meta-análise: a influência da atividade sexual sobre o desempenho atlético, uma revisão sistemática e meta-análise, lembrando que revisão sistemática e meta-análise é o topo de evidência científica, ok? Então, muita gente não acredita em ciência, mas isso aqui é ciência, é o topo de evidência científica, é uma revisão sistemática e meta-análise. O que esses autores fizeram? Eles procuraram estudos que investigaram essa temática da influência da atividade sexual sobre o desempenho atlético. Quais foram os critérios de inclusão que eles utilizaram? Eles procuraram artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e resumos de congresso em qualquer língua conduzido com pessoas saudáveis. Eles consideraram a atividade sexual o ato propriamente dito ou a masturbação, com ou sem a presença do orgasmo, tá certo? E eles recrutaram, né? Eles selecionaram, melhor dizendo, estudos que utilizaram qualquer tipo de teste de avaliação da aptidão física para avaliar o desempenho físico, ou estudos que mediram o desempenho em um evento esportivo ou atlético. Mas o que aconteceu? Eles fizeram essa busca nessas bases de dados e eles não encontraram nenhum estudo que avaliara o desempenho atlético propriamente dito. O que eles encontraram foram artigos científicos que investigaram o desempenho em testes de avaliação da aptidão física. E esses estudos, para os propostos da meta-análise, foram divididos em 3 grandes categorias. A primeira categoria foram aqueles estudos que avaliaram o condicionamento aeróbio
como, por exemplo, aqueles estudos que investigaram o consumo máximo de oxigênio, o famoso VO2 máximo, e tem vídeos aqui no canal falando sobre o VO2 máximo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. A segunda categoria foram os estudos que avaliaram a resistência muscular, né? Então, como, por exemplo, aqueles estudos que fizeram testes para mensurar o número de apoios até a fadiga. Lembrando, para quem não estiver muito acostumado com essas expressões da fisiologia do exercício e da medicina esportiva e da educação física, os apoios é a mesma coisa que flexão de braço. E, finalmente, aqueles estudos que avaliaram o desempenho físico, né, por meio de testes de potência e força muscular. Então, por exemplo, força de preensão manual, altura da impulsão vertical, ok? E o que esses pesquisadores encontraram depois dessa busca que foi feita nessas bases de dados? Eles encontraram 9 estudos do tipo crossover. Esses estudos foram compostos por 182 homens e uma mulher. Isso aqui é uma limitação que eles mesmos, que os autores colocam na discussão, tá certo? Então, existe a necessidade de estudos que investiguem mulheres. Existem necessidades de mais estudos, porque esse N aqui, esse número de participantes, mesmo quando a gente considera os homens, é baixo, mas é o que tem na literatura até o presente momento. Um outro esclarecimento que eu gostaria de dar também é o seguinte: o que é um estudo crossover? Um estudo crossover ou um estudo cruzado significa dizer que os participantes eles foram submetidos a todas as intervenções do estudo. Então, por exemplo, eu recrutei uma pessoa, eu recrutei você que está me assistindo, e você vai fazer um teste para avaliação do desempenho físico tendo realizado a atividade sexual e com a abstinência sexual. Então você foi submetido às duas condições, com a atividade sexual e com a abstinência sexual, ok? Isso é um estudo crossover. O que esses autores encontraram? Então aqui tem um típico gráfico de uma meta-análise que é um gráfico floresta. O que esse gráfico floresta traz para a gente? Ele traz para a gente os estudos que entraram na meta-análise, ele traz para a gente o peso que cada estudo tem na meta-análise e a mean difference ou diferença média, tá certo? E, finalmente, o intervalo de confiança. Como que a gente faz a leitura de uma meta-análise? Bastante resumido, ok? Então, olha só, a gente tem a mean difference, a diferença média, e a gente tem o intervalo de confiança. Se o intervalo de confiança cruzar o zero, aquela condição que está sendo investigada não favorece nem desfavorece um determinado desfecho. Então, por exemplo, esse estudo publicado em 1995, que avaliou o consumo máximo de oxigênio em litro por minuto. Qual foi a mean difference? Menos 0,14. O intervalo de confiança foi de menos 0,37 até 0,08. Passou pelo zero. O intervalo de confiança cruzou o zero, olha só. Então, tanto faz para o VO2 máximo, para esse estudo, se a pessoa fez abstinência sexual ou se ela teve uma atividade sexual. Tanto faz como tanto fez. Tá certo? Então, qual que é a diferença de uma meta-análise? Que ela junta os dados de todos os estudos que investigaram um determinado desfecho e faz uma nova análise estatística, levando em consideração todos esses estudos. Isso é uma meta-análise. Eu gostaria, nesse momento, de dar uma sugestão para vocês. Se vocês têm interesse em entender mais sobre revisão sistemática, sobre meta-análise, eu sugiro que vocês leiam o livro do professor doutor Ricardo Borges Viana. Eu estou deixando aqui no vídeo para vocês a foto da capa e vou deixar na descrição o link para a compra, caso alguém tenha interesse em comprar o livro do professor Ricardo Borges Viana. É um livro muito bacana, muito didático, sensacional, bastante completo. O professor Ricardo ele tem muita experiência com revisão sistemática e meta-análise, e se você tiver interesse em conduzir uma meta-análise, bem como entender melhor como se faz uma meta-análise, eu tenho certeza que esse livro vai lhe ajudar, ok? Então vamos voltando aqui, olha só. Para o condicionamento aeróbio, nessa meta-análise foram selecionados, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 artigos científicos que se adequaram àqueles critérios de inclusão.
tá certo? Cada um desses artigos tem um peso no resultado meta-analítico. E depois da meta-análise ser feita, o gráfico Floresta vai apresentar para a gente essa figurinha aqui, que nós chamamos de diamante. Se o diamante cruzar o zero, significa que não há qualquer efeito da abstinência sexual ou da atividade sexual. Foi o que aconteceu aqui quando a gente avalia o condicionamento aeróbio. Então, se você é um técnico, um preparador físico, um profissional responsável por um atleta, por uma equipe de esporte coletivo, etc., para o condicionamento aeróbio, fazer ou não sexo antes da competição não traz qualquer diferença para os resultados no que se refere ao condicionamento aeróbio. Lembrando aqui, né, isso é uma limitação de estudo, que nenhum estudo que entrou na meta-análise investigou de fato o desempenho atlético. O que foi investigado foi o resultado de variáveis fisiológicas medidas em testes de avaliação da aptidão física. É um desempenho, mas não é um desempenho em uma competição, ok? O segundo resultado que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é sobre a resistência muscular. A leitura desse gráfico Floresta é a mesma. Então, olha só, para essa variável foram incluídos no estudo quatro artigos científicos. Cada um desses artigos científicos tem um peso, tem uma mean difference, uma diferença média e tem um intervalo de confiança. Então, olha só, para esse primeiro publicado em 2018, o intervalo de confiança cruzou o zero. Então, esses autores não encontraram uma evidência que favoreça ou não a abstinência sexual. Mas vamos ver depois de terem sido incluídos os 4 artigos para resistência muscular. Temos o diamante cruzou o zero, então mostra que para a resistência muscular, assim como para o condicionamento aeróbio, fazer a abstinência sexual ou a atividade sexual não tem qualquer efeito sobre as variáveis relacionadas à resistência muscular. O terceiro resultado é com relação à potência e força muscular. Tá certo? Então, da mesma forma que foi encontrado para condicionamento aeróbio, para resistência muscular, para força e potência muscular também não tem qualquer efeito fazer abstinência sexual ou não fazer sexo, como queiram, ou realizar atividade sexual, lembrando que para essa revisão sistemática com meta-análise foi considerada atividade sexual o ato propriamente dito ou a masturbação com ou sem o orgasmo, ok? E finalmente, em uma revisão sistemática e meta-análise, é muito comum que os autores englobem, façam uma análise final tomando todas as variáveis em conjunto. É o que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Todos os tipos de avaliação física em conjunto e da mesma forma, repare que o diamante cruzou o zero, mostrando que não há qualquer efeito positivo da pessoa fazer ou não sexo, ou fazer ou não a abstinência sexual, e essa é justamente a conclusão dos autores, olha só. A atividade sexual prévia não causou diferença do desempenho aeróbio, resistência muscular ou endurance muscular, como queiram, ou força e potência quando comparado com a abstinência sexual. Quando todos os dados foram analisados em conjunto, a atividade sexual 30 minutos a 24 horas antes de qualquer teste de avaliação da aptidão física não foi diferente da abstinência sexual. Então, de novo, se você é um técnico, um fisiologista, preparador físico, etc., não impeça o seu atleta de namorar. Deixa o cara namorar, deixa o cara ser feliz. Isso não vai prejudicar o desempenho dele. Vai ficar todo mundo feliz. Ele fica feliz, o namorado, a namorada fica feliz, você vai ficar feliz porque ele não vai te perturbar, tá certo? Isso é evidência científica, isso é o que a gente tem de mais atual sobre esse assunto. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para vocês acessarem gratuitamente esse artigo. Vou deixar também para vocês na descrição o link para o livro do professor Ricardo Borges Viana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.